Eu cumprimento as ovelhas de meu Pai com a doce paz de Yeshua, desejando que a meditação de hoje contribua para que você tenha uma confiança mais apurada, uma confiança mais firme de que o Senhor está te guardando, está cuidando de ti. Talvez você esteja passando por dias alegres, ou pode ser que tenha uma situação difícil para resolver. Seja como for, que você confie cada vez mais no teu Pai Altíssimo, no nosso Pai. E hoje eu quero meditar com você numa palavra que já meditamos aqui, de Daniel capítulo 6, e desejando que esta palavra fortifique o seu coração, a sua fé, que firme seu coração no Senhor. Eu vou ler então no capítulo 6 de Daniel, o verso 10, e depois vou ler do 14 até o 23. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora eu quero que você pense o seguinte nesta palavra aqui. Eu acredito que quando o Senhor dá essa palavra para algum de nós, Ele está querendo dizer, dessa vez, nesta situação específica, ninguém vai te ajudar. Isso aí é assunto entre você e eu, o Altíssimo, né? Quando Ele te dá essa palavra, eu creio que Ele está dizendo assim, entra no teu quarto, fecha a porta. Ou seja, isso é assunto particular. É entre você e eu. E o teu pai que te vê lá em secreto, ele vai te recompensar. Ele vai intervir, ele vai agir. Eu creio que é essa palavra que o Senhor está dando para você hoje, está dando para mim. Essa situação específica que você está passando, talvez não seja para ser compartilhada com ninguém. Talvez não é com as orações dos seus irmãos que essa situação específica vai ser resolvida. Tem situações, sim, que é pelas orações dos irmãos, nós dividimos as questões com os nossos irmãos e eles oram conosco, mas tem coisa específica que é entre você e o Senhor. É um assunto particular que não pode ser compartilhado, porque vai piorar. Então, preste atenção a isso. Quando o Senhor te desse esse Daniel, capítulo 6, verso 10, ele está querendo dizer, isso é entre você e eu vou te ouvir. Então, Daniel, apesar de ter os seus amigos, de ter os amigos lá que foram com ele para a Babilônia, o Mesaque, o Sadraque, o Abednego, desta vez, nessa situação específica, ele não foi a eles. Houve outras oportunidades, onde ele levou o assunto para eles e pediu que eles orassem com ele. Mas aqui em específico, não. Aqui era uma questão particular e a vida dele estava em jogo. Você conhece a história, sabe do que se trata. Por inveja, ele foi perseguido por líderes políticos que queriam ver a queda dele, porque ele era o homem ouvido por todos os reis. E houve um tempo em que os colegas de trabalho não suportaram aquilo, não aguentavam vê-lo subir, ser respeitado, ser amigo de rei, aconselhar rei, e tiveram inveja dos altos cargos
que ele tinha, da alta posição que ele adquiriu, porque ele era o segundo homem no reinado. E aqui era agora, mesmo ele trabalhando na Babilônia, ele fazia parte agora do império que recebeu o nome de Medo-Persa. Ou seja, a Babilônia foi dominada por outro império, que agora era chamado por outros reis, reis medos e reis persas. E agora o reino recebia o nome não mais de Império Babilônico, mas Império Medo-Persa. E nesta situação, Daniel, então, é perseguido por políticos por causa da inveja. A inveja faz estragos enormes e nós temos visto hoje no nosso país. Veio um presidente que fez coisas que só foi dando certo, dando certo, dando certo. Você nunca ouviu o Brasil ser tão elogiado como você tem ouvido nesse tempo. Isso instiga os ânimos dos adversários. E a primeira ideia é: não, vamos eliminar esse sujeito. E há a intenção, sim, de matar, de pelo menos prender, para tirar o sujeito de circulação. Por quê? Porque ele não pode aparecer mais. Não pode. O país sendo elogiado, não. Tem que pegar as coisas que ele faz e colocar um monte de defeito. Isso são comportamentos humanos e não é novidade para nós que lemos a Bíblia. Nós vemos isso com Yeshua, nós vemos isso com Daniel, nós vemos isso com José, nós vemos isso na história bíblica. Então, aqui está acontecendo com Daniel. E aí é formado, se faz diante disso, porque não via um erro nele, não tinha jeito de fazer Daniel fracassar, não tinha um erro. Vamos prendê-lo porque ele errou nisso, vamos matá-lo porque ele errou nisso. Não tinha do que eu acusar. Então, eles fizeram uma lei nova. E na lei nova dizia: olha, qualquer pessoa que buscar a outro Deus, ao invés de buscar ajuda, socorro somente com o rei, vai ser morto, vai ser lançado na cova dos leões. O rei gostou disso e assinou o édito. E quando Daniel chega para o trabalho, ele fica sabendo desse édito assinado. E ele então entendeu: é o fim. E o que ele fez? Ele foi para casa, no horário que ele podia ir para casa, e ele agiu como de costume. Isso eu quero que você grave para toda a sua vida. Eu já falei disso, vou falar de novo. Diz o verso 10 de Daniel 6 que Daniel foi para a casa dele e fez o que ele costumava fazer. Ele não mudou nada porque a vida dele estava em risco. Ele entrou na casa dele no horário certo, ele foi orar. 3 vezes ao dia ele fazia isso. E ele orava de frente para a janela que estava na posição, na direção de Jerusalém. Então ele orava voltado para a sua terra. E ele então ali, ele clamou, ele fez as orações de sempre. E ele deu graças. Apesar da situação em que ele estava, Daniel deu graças como costumava fazer. Isso está escrito aqui, não é opinião minha, está escrito aqui. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, eu frisei para você, quando falei sobre isso, frisei que, apesar da situação difícil, do momento muito crítico para Daniel, ele não mudou o conteúdo da sua oração. Ele continuou dando graças ao Senhor Altíssimo e ele continuou orando por sua nação, pelo povo de Israel. E orou do jeito que ele costumava fazer, voltado para Jerusalém. Porque Salomão tinha pedido ao Senhor que, se acontecesse do povo ir para o exílio, se o povo orasse de onde estivesse, orasse voltado para Jerusalém, para aquele tempo, que as orações fossem ouvidas.
E esse pedido não foi esquecido, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Então, Daniel aqui estava fazendo isso como vinha fazendo desde os seus 17 anos. Ele aqui já estava velho, mas ele continuava orando como sempre fez. Daniel não mudou nada da sua rotina por causa da perseguição, por causa da sentença de morte, por causa da pena de morte assinada. Ele não mudou nada. Ele agiu como sempre e ele continuou no mesmo conteúdo, onde ele dava graças ao Senhor. Ele sabia que era viável, que era bom em tudo dar graças, em tudo dar graças. E aí tá, ele foi visto nesta oração. E então agora os inimigos tinham as provas que queriam. Oh, ele caiu na armadilha. Então agora eles que já tinham feito a lei, eles agora podiam condenar Daniel, porque finalmente Daniel caiu numa cilada, um erro que não existia até então, mas eles criaram uma lei para que o inimigo, para que o inimigo deles, né, visto como inimigo, caísse. Mas Daniel era o que beneficiou esses impérios, porque pela presença dele, o Senhor abençoou a Babilônia, abençoou todo o Império Medo-Persa. Enfim, Daniel foi bênção com tudo que podia ser bênção naqueles impérios. E aí os inimigos dele vão falar para o rei. E aí vem o verso 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvar Daniel. Mas os homens vieram a ele. Então aqueles homens foram juntos ao rei. Eles foram juntos. Era muita gente. E eles chegaram com peso diante do rei. E disseram ao rei: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas que nenhum é lei dos medos e dos persas que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Ou seja, palavra de rei, medo-persa não pode voltar atrás. Então agora eles, olha a coragem deles de confrontar o rei para forçar o rei a assinar o édito. Então, já que o rei concordou, só que o rei concordou não sabendo que isso cairia sobre Daniel. Ele não tinha entendido a cilada. Ele confiou nos homens. E então, quando ele fica sabendo disso, o rei ficou em desespero. E ele, durante todo o dia, até o pôr do sol, trabalhou para salvar Daniel. Mas os homens foram juntos e chegaram diante dele, cobrando dele. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu selo e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se, olha a postura do rei. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A palavra que chamou atenção aqui foi o que está no verso 16. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Isso aqui foi dito por um rei, e palavra de rei não voltava atrás. E não voltou atrás. Porque foi o eterno Pai quem colocou esta palavra na boca do rei, para que ela fosse executada, para que ela fosse realidade. O rei disse para Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves. Então isso não incomodava Daniel, não incomodava o rei. O rei sabia da devoção de Daniel. Daniel não fazia isso escondido. O rei sabia. E o rei não reprovava isso, isso não era um problema para ele. Pelo contrário, ele admirava. E ele disse, ele afirmou a Daniel, ele falou: olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Então o rei sabia que Daniel servia ao Senhor. E sabia que era contínuo. Sabia que Daniel era fiel à sua devoção, à sua dedicação ao Senhor. E ele falou: isso só pode dar certo, essa fidelidade vai funcionar, não tem jeito de fracassar. O rei pagão acreditou nisso. Eu quero perguntar para você e para mim: o nosso comportamento leva os descrentes a darem uma palavra dessa? A admirar a nossa devoção, a ver em nós uma fidelidade, a ver em nós um serviço contínuo, constante. E eles podem acreditar que isso vai dar certo. Que não pode ser de outra forma, só pode dar certo. Veja que isto levou o rei a admirar Daniel, a lutar por ele. O rei não suportava ninguém, não. Se alguém incomodava o rei, ele mandava executar sem nem precisava saber. Ele não perdia tempo com isso. O rei não suportava pessoas, ele não era obrigado a suportar. Ele executava e pronto. Ele não ficava sofrendo ninguém. Mas por Daniel, ele tinha um amor tão grande. E ele não precisou que ninguém chegasse para falar sobre Daniel, que Daniel não errou. Não, não. O que ele via em Daniel era suficiente
para ver fidelidade a ele, à nação e principalmente ao Deus vivo que o rei falou. O comportamento visto em nós, dá para dizer que o nosso Deus é vivo? O rei Dario, para dizer isso, é porque ele viu alguma manifestação de Deus para reconhecer que ele era vivo. Ele tem que ver esse Deus em movimento. E ao falar que ele era vivo, é porque ele estava entendendo que ele agia. Ele estava vendo nesse Deus, nesse Altíssimo, algo que ele não tinha visto nos seus deuses. Então ele destacou como uma característica de vivo. E ele garantiu, esse aí vai te livrar. Ele vai te livrar, apesar da quantidade de leões, apesar da bravura dos leões, apesar da força dos leões, apesar da fome dos leões, ele vai te livrar. Não tem saída aqui, não tem uma brecha por onde você sair, mas ele vai te livrar. Eu não sei exatamente como, mas ele vai dar um jeito. Esse é a quem você serve continuamente. Mas aí que tem que estar, né? Tem que servir continuamente. Tem que ter persistência no serviço. Tem que ter fidelidade. E o Daniel tinha. Essa devoção era conhecida por todos. Isso não era escondido. E ele orava 3 vezes ao dia. E era com sinceridade. O coração dele era aberto diante do Eterno Pai. Pelo menos 3 vezes ao dia. 3 vezes porque era um costume. Ele não saía do seu costume. Isso era prioridade na vida dele. Todos os dias. Durante todos os anos que Daniel esteve na Babilônia, ele orava ao Senhor. E vendo a devoção do Daniel, o rei tinha certeza que isso ia dar certo. E ele garantiu: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não sei se você está passando por uma situação de alegria nesse tempo, ou se você está enfrentando uma situação difícil. Mas eu quero te dar essa palavra, seja numa situação ou em outra. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nós estamos vivendo dias difíceis e tenho te falado que eles vão se tornar mais difíceis, começando por essa semana. As coisas vão se complicar e muitas coisas inimagináveis nós teremos pela frente. Mas o que eu tenho para te dizer é a palavra que o rei diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O Eterno te livrará. Confia nele. Fica com esta palavra. Em nome de Yeshua. Amém. Pai, nós vamos confiar. Sabe aquelas situações que nós temos colocado diante de Ti? Aquelas que, inclusive, o Senhor falou que ninguém vai ajudar, ninguém pode fazer nada. Só o Senhor. Aquela situação que o Senhor falou para nós entrarmos no quarto, só falarmos com o Senhor.
O Senhor vai ser o único que vai ouvir isso da nossa boca. Nós confiamos que o Senhor que ouve em secreto nos recompensará. O Senhor ouve no secreto. O Senhor ouve e o Senhor nos livrará, conforme a palavra do Rei. O Senhor nos livrará. Oh, Pai, que nós, teu povo, sejamos fiéis a Ti em todo o tempo, que em tudo te demos graças, que nós não nos desviemos da Tua palavra em nada, e que a nossa fé, a nossa confiança esteja firmada em Ti. E que nós vejamos por esses dias aquelas situações específicas mudando diante de nós. O Senhor revertendo a vergonha, o opróbrio, a humilhação. O Senhor revertendo os desvios, porque só o Senhor pode fazer isso. Pai, nós confiamos na Tua misericórdia, nós clamamos por ela. Oh, Pai, que seja assim. Que o nosso coração esteja firmado em Ti. Que a nossa devoção seja sincera. Que nós tenhamos um comportamento como o de Daniel. Que continuamente nós Te sirvamos com todo o coração. Que o nosso prazer esteja em obedecer ao Senhor. Na consciência de que os Teus princípios nos foram dados, porque o Senhor queria o nosso bem viver, o Senhor ensinou o bem viver a nós. Que assim cumpramos a Tua palavra, com alegria. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua. Amém.